Oi, a paz do Senhor para todos. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer ao pastor presidente dessa obra que nos permitiu estar aqui, pastor Jeová, e a irmã Sônia, seu esposo, que conduz esse trabalho com maestria e graça de Deus. A minha esposa que me acompanha sempre, eu louvo a Deus. Meu amigo Esaú ali está, bom te ver, Esaú, Deus te abençoe ricamente. Todos os irmãos que a gente já conhece ou nos conhece. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 2, versículo 20. Atrasamos um pouquinho, pegamos um trânsito ali em Valparaíso. Vocês que são daqui sabem que ali tem um gargalo ali, né? Ainda bem que hoje era sábado, se fosse outro dia. Neemias capítulo 2, versículo 20. Vou esperar vocês acharem. Neemias capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor. Neemias 2, 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, ou nos levantaremos e trabalharemos. Eu quero profetizar essa palavra na sua vida. O Deus dos céus nos fará prosperar nessa terra. Podeis sentar, irmãos. Estão dizendo que 2026 será o pior ano. Mas eu vim aqui profetizar que para os que servem a Deus, para os que temem a Deus, para os que louvam e adoram a Deus, não será o pior ano. Será um ano de bênção, um ano de conquista e um ano de milagres extraordinários de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Repreenda, retira, não aceite o espírito da miséria sobre a sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que o Deus do céu nos fará prosperar. E eu creio nessa palavra. Os irmãos sabem muito bem que Neemias era copeiro do rei. Trabalhava, servia na casa do rei Artaxerxes. E o rei, ele tinha pessoas que serviam à sua mesa. E uma dessas pessoas era Neemias. Era o provador da mesa do rei. Era o servidor da mesa do rei. Mas um dia, ele ficou sabendo de uma notícia que alguém trouxe, que as muralhas de Jerusalém e os seus irmãos estavam numa miséria terrível lá naquela terra de Judá. E quando ele ficou sabendo daquela notícia, que as muralhas estavam destruídas, as portas queimadas, e alguns foram mortos e outros estavam numa pobreza terrível, a ponto de não ter alimento. Ele então foi buscar a Deus. Há notícias que recebemos que a melhor coisa é ir buscar a Deus, porque tem respostas que a terra não te dará. Tem respostas que o dinheiro não te dará. Tem respostas que os amigos não te dará.
Mas se você for para o joelho, para as lágrimas, para o quebrantamento e para a oração, o céu trará resposta à sua vida. O céu trará respostas que satisfará a sua alma. Foi o que Neemias fez. Ele foi orar e chorar aos pés do Senhor. Meus irmãos e irmãs, quem nos ouve pela internet, o mundo está evoluído. Está até assustador de tão evoluído que está a vida digital, a vida na internet, tudo veloz. Você fala com uma pessoa no Japão, ao vivo e a cores, na Coreia, na China, em qualquer lugar dessa terra, se ele tiver um celular, você fala com ele olhando nos olhos, vendo o rosto. Não, o dinheiro está acabando porque é cartão, é Pix, uma coisa assim veloz. Mas a forma de falar com Deus ainda é de joelhos. A forma de tocar o coração de Deus ainda é entrar no teu quarto, fechar a porta e chorar, porque quando você chorar, orar, clamar e buscar, Deus descerá ao encontro da sua alma. Deus descerá com o socorro que você precisa. E um dia Neemias estava triste, depois de 4 meses e meio de oração. E o rei sempre o via alegre, contente, mas naquele dia o rei o viu triste. E o rei então fez uma pergunta, diz: Neemias, está acontecendo alguma coisa? Não, deixe para lá não, eu percebo que você está triste. Ah, é porque eu fiquei sabendo de uma notícia que me deixou muito triste. Qual a notícia? Que os meus irmãos lá em Judá estão numa miséria terrível, alguns não têm nem o que comer, destruíram as muralhas, queimaram os portões, e eu queria fazer alguma coisa por eles, mas eu não tenho condições, não tenho possibilidade, mas eu orei ao Deus do céu. E Deus colocou favor no coração do rei. Eu profetizo que Deus vai colocar favor no coração de pessoas boas para te ajudar e te abençoar também. Deus colocou favor e graça no coração do rei. E ele disse: Neemias, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Sério. Mas o problema é muito grande. Mas eu vou te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar nas piores horas da nossa vida. Deus vai levantar alguém para te ajudar nesse ano a carregar a cruz e a caminhar para o céu. E o rei disse para Neemias: eu vou te enviar como governador de Judá. Ele era copeiro, irmão. Ele era CLT. Ele era funcionário do rei. E o rei diz: eu vou te enviar como governador de Judá. E mais, eu não só vou te enviar como governador de Judá, eu vou te dar madeira, eu vou te dar recurso, eu vou te dar os meios de levar as madeiras, eu vou colocar os barcos à disposição para levar as madeiras, e eu vou te abençoar para que você reconstrua e para que você restaure os muros lá do seu povo. Aleluia! Quando Deus abre a porta, Ele abre para valer, irmão.
Quando Deus ordena a bênção, Ele não ordena pela metade. Quando Ele ordena a bênção, Ele ordena completa, em nome de Jesus. Quando Ele começa a fazer uma mudança, algo novo, Ele vai concluir isso em nome de Jesus. Só que nessa obra tem oposições. Poderia ser só aplausos, mas não é só aplausos. Se alguém está pregando um evangelho para você que vai ser só prosperidade, só aplauso, todo mundo vai te aceitar e todo mundo vai confirmar. Irmão, esse não é o verdadeiro evangelho. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e eu vou estar do seu lado para te ajudar. Eu vou te fortalecer, te fortificar, te socorrer, te consolar. Eu vou te visitar nas horas difíceis. Você tem o que o mundo não tem, irmão. Você tem Cristo. Mateus 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Jesus não tivesse contigo, tu não estava mais vivo. Se Jesus não tivesse te guardando, a tua casa não estava de pé. Se Jesus não tivesse guardando o teu filho, talvez não estaria nem vivo. Talvez você não estaria nem servindo a Ele. Mas a sua presença aqui, ouvindo essa mensagem, é uma prova que Jesus está ao seu lado, te ajudando, te guardando e fazendo milagres na sua vida. Quantas pessoas que passou muito menos do que você passou e já não existe mais nessa terra. Mas o Senhor tem te preservado, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, precisamos entender uma coisa: mesmo Deus falando, vai ter guerra. Porque o inimigo não vai bater palmas para a gente fazer a obra de Deus e ver curas, milagres, salvação, libertação. Ele não vai. Mas nós não temos conversa com o inimigo. A nossa conversa é com Jesus. O nosso diálogo é com Jesus. A nossa adoração é para Jesus. O nosso tempo é para Jesus. A nossa atenção é para Jesus. Então, quando Neemias chega lá, os opositores se levantam, os invejosos, os orgulhosos, os que não fazem, não quer que você faz. E aí começou o Sambalate, Gesem e Tobias. Não, você não vai conseguir. Não é assim as palavras negativas? Você tá muito empolgado. Sua fé está muito ousada. Você não vai conseguir. Para de insistir. É mais ou menos assim, não é? Para de orar por essa causa. Para de chorar diante de Deus. Você vai na igreja o ano inteiro, sua vida está do mesmo jeito. Não está do mesmo jeito. É mentira de Satanás. Porque Deus está jorrando orvalho de bênção sobre a sua família e a sua vida. Tem gente de pé lá na sua família por causa das suas orações e eles nem sabem. Tem gente que foi livrado da morte lá na sua família esse ano e eles nem sabem. Foi por causa da sua oração aqui dentro, das suas lágrimas, do seu gemido, dos seus propósitos com Deus, que Deus foi lá e guardou. Então não deixe as oposições te parar. Não deixe as oposições humanas, malignas, desanimar você. Quem te prometeu é fiel.
quem te prometeu algumas bênçãos e milagres não mente. O Senhor Jesus não mente. Os homens mentem. Os homens falam e desfaz. Os homens prometem e quebra. Mas o Senhor Jesus, Ele não vai quebrar a sua palavra. Ele é fiel. E Ele diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Não é glorioso isso? Jesus está conosco. Eu estava pregando em São Paulo agora há alguns tempos atrás, e o irmão me levou para almoçar, e ele é um enfermeiro. E ele trabalhava no Albert Einstein, São Paulo. E a gente almoçando. E ele me contou o desespero, o desespero dos bilionários dessa terra nos corredores do Albert Einstein nas horas finais de suas vidas. Ele disse: pastor, é de chorar. Ele disse que alguns ele ainda conseguiu que confessasse a Jesus na hora da morte, no leito da morte. Mas ele era um enfermeiro lá. E ele diz: você entra num quarto, entra num outro, é apartamentos inteiros. E ali a família chega e diz: doutor, a gente tem dinheiro. E não é pouco não, doutor. Faz alguma coisa. Faz o que tem que fazer. Faz a cirurgia. Abre o coração. Usa a melhor tecnologia que existe na terra, doutor. E o doutor chama a família particular e diz: o dinheiro não resolve mais. Ele vai morrer hoje à tarde. Ele não passa dessa noite. Se ele for muito forte, ele chega até amanhã pela manhã. E ele disse que ver o desespero dos bilionários e contemplar a maior frustração de suas vidas. Qual é a maior frustração de um bilionário, irmã Sônia? É saber que no corredor final da sua vida, dentro de um hospital, os seus milhões não podem fazer nada. Mas Jesus prometeu estar contigo até nos corredores do último suspiro da morte. Jesus diz: quem me serve não morrerá, mas passará dessa vida para a vida eterna. Isso é riquezas duradouras e eternas. Valorize Jesus, valorize Jesus. Ele é o seu maior tesouro, Ele é a sua maior riqueza, Ele é a sua maior glória. Felizes os que podem bater no peito e dizer: eu tenho Jesus como meu Salvador da minha alma. Glória a Deus. Olha a diferença de quem não tinha dinheiro na hora da morte, mas tinha certeza da salvação. Paulo estava preso em Roma e ia ser decapitado, Esaú. Alguém já tinha lhe dado a notícia: olha, você vai ser decapitado tal hora, tal dia. Ele diz: é. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que me resta não é um túmulo vazio para apodrecer minha carne. O que me resta é a coroa da glória, é a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todos quantos o amam, o servem. Aleluia! Jesus, na hora da partida, ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito.
Ele não entregou para Satanás, ele não entregou para a morte, ele entregou para o Pai. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então não deixe, meu irmão, as lutas dessa vida te parar. Não deixe, porque Jesus vai te dar força para você vencer. Então Neemias, ele recebe autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. Porém logo surgem opositores. Diante das ameaças, diante das intimidações, você não tem dinheiro, você não vai conseguir. É muito difícil restaurar aqueles muros lá, eles são muito altos. Aqueles portões são caros. Aonde você vai arrumar mão de obra para te ajudar? Ele diz: eu não sei de onde virá, mas eu sei quem vai prosperar essa obra. Eu não sei de onde virá as provisões, mas o Deus do céu nos fará prosperar. Levante as suas mãos assim, as duas mãos. Eu profetizo que o Deus do céu te prosperará no ano de 2026, não só financeiramente, Ele prosperará a sua casa, a sua alma, o seu corpo, o seu trabalho, a sua empresa. Ele prosperará seus amigos, Ele prosperará sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que o Deus do céu te prosperará. Você pode glorificá-lo, dizer alguma coisa para ele. Irmãos, esse Deus é muito grande, muito poderoso. Aí a confiança de Neemias estava em Deus. Ele recebeu as provisões do rei, mas a sua confiança não estava no rei. Ele recebeu as provisões, mas a sua confiança estava em Deus. Deus pode usar pessoas para te ajudar, para te abençoar, para te auxiliar, para chorar contigo, mas a sua confiança tem que estar em Deus. O salmista Davi, lá em Jerusalém, é cercado de montanhas, e eles adoravam os deuses pagãos daqueles montes lá ao redor: Baal, Astarote, Marduk, vários deuses, Baalins. E num dia de aflição, ele levanta os seus olhos e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí vem a inspiração divina: o meu socorro não virá do Baal, do Marduk, da Astarote, do Baalim ou das montanhas. O meu socorro virá do Deus que assenta num trono de glória. O seu socorro virá dele. Ele vai usar as pessoas, ele vai usar os meios, mas é dele. É por isso que a glória é dele. Então Neemias não confia simplesmente nos recursos humanos. Ele olha para cima antes de olhar para os obstáculos. Irmão, não tire os olhos de Jesus, por favor. Está acontecendo tantas coisas horrorosas no Brasil e no mundo. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai parar de servir a Deus.
Se você começar a olhar para A, para B, para C, para quem caiu, deixou de cair, quem adulterou, quem prostituiu, se você começar a olhar para isso, você vai deixar de servir a Deus e você perderá a sua salvação. Causa indignação? Causa pavor? Causa. Mas continue olhando para Jesus, que você chegará na glória daqui uns dias. Você chegará na eternidade daqui uns dias. Este mundo quer nos convencer que nós viveremos aqui para sempre. É mentira. Não vamos viver aqui para sempre. Os nossos dias estão contados nessa terra e são muito curtos, bem curtos. Mas a Bíblia diz que aquele que sofrer com Cristo, morrer com Cristo, será ressuscitado com Cristo, viverá com Cristo para sempre. Então, lembra quando Jesus estava lá no mar da Galileia ou no lago da Galileia, e numa madrugada ele veio andando sobre as águas? Lembra dessa passagem? E de repente os discípulos se alvoroçaram, apavoraram e dizem: é um fantasma, quem que está andando sobre as águas? Isso é impossível. De repente Jesus diz: sou eu, mestre, não temas. Aí Pedro diz: é o Senhor Jesus, sou eu. Aí Pedro, como sempre mais avante: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: sai do barco e vem. Enquanto Pedro, aqui é uma lição para mim, para nós. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as ondas do mar ou do lago da Galileia. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o balançar das ondas, e começou a olhar que ele estava suspenso, e começou a olhar que as águas eram escuras, apavorantes, o que aconteceu? Ele afundou. Isso está acontecendo com muita gente. Está tirando os olhos de Jesus e afundando nas águas horríveis deste mundo. E muitos não se salvam mais porque afoga nas águas horríveis dessa terra, deste mundo revolto. Mas aqueles que continuam olhando para Jesus, chegará na Jerusalém celestial, chegará no lugar de glória eterna. Cutuca alguém e diga: não tira os olhos de Jesus. Foi Ele que morreu por sua alma, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia por sua alma, foi Ele que escreveu seu nome no livro da vida. Ele não pecou, não vai pecar. Ele não caiu, não vai cair. Ele não errou, nunca vai errar. Ele é o seu Deus. Olhe para Ele. Tire os olhos de um monte de coisa que você está vendo e ouvindo, horrorosas por aí, reais e horrorosas. Então Neemias fitou em Deus. Ele olha para cima antes de olhar para os obstáculos. Quem reconhece o Deus do céu não teme os homens da terra. Nossa segurança não está em pessoas, sistemas ou dinheiro, mas em Deus. O dinheiro é importante, muito, mas Deus é melhor do que ele. Deus é maior do que ele. Porque tem coisas que o dinheiro não vai fazer e Deus faz. Quantas pessoas que o médico chegou e disse: você está com câncer maligno, não tem cura, não tem dinheiro, não tem médico, não tem medicina. Deus foi lá e curou aquela pessoa. E outros já têm caminhão de dinheiro, não se humilha diante de Deus, e o seu dinheiro não resolve nada. Então, tenha bastante dinheiro,
Mas não coloque a confiança nele. Confia em Deus. Porque no final da reta final, você vai clamar por Deus. Você vai buscar a Deus. Amém? E Ele vai estar lá pertinho de você para te ajudar. É um privilégio, não é? Quanto servo de Deus Jesus anuncia que vai buscar eles? É um privilégio. A irmã lá na cidade de Corinto chamou o filho e diz: reúne seus irmãos, que o Senhor Jesus esteve comigo aqui hoje e falou que amanhã 3 horas vai me buscar para a eternidade. Não, mãe, a senhora está ficando doida, a senhora ficou velha, a senhora está variando. Não, ele esteve aqui. Se os seus irmãos quiserem me ver em vida ainda na terra, reúna eles, fala para todo mundo vir, porque amanhã 3 horas ele falou que vai me buscar. Reuniu os irmãos, diz: a mamãe está variando, mamãe está isso, mas vem. Reuniu os irmãos, e todo mundo rindo, todo mundo comendo, fazendo café, aquela coisa de família. E quando deu no outro dia, 2 horas da tarde, ela disse: quem quiser me beijar, me beije. Quem quiser me pedir perdão, peça. Quem quiser me abraçar, abraço. Porque ele disse 3 horas, já é 2 horas, só falta 1 hora. Já, vamos abraçar. Mamãe está variando, mamãe já viu muita coisa nessa vida. Quando deu 3 horas, ela olhando para a porta, deu 3 horas, ela diz: ele acabou de chegar. Deus abençoe vocês. Ficam firmes com Jesus até a morte, porque Ele veio me buscar para levar para o céu e partiu para a eternidade. Tem riqueza maior do que essa? Ué, pastor, mas busca. Busca, ué. O Senhor Jesus é um exemplo disso, ué. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Ele estava conversando com os discípulos. Conversando com os seus discípulos. De repente ele começa a flutuar na frente deles. Está aqui, ó, Atos capítulo 1, depois você leia. E quando ele começa a subir na frente dos discípulos no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, ele começa a subir, aí de repente desce 2 varão do céu, 2 anjos de branco, e aqueles anjos se colocam ao lado, e vira para aqueles homens e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima, assustados? Esse mesmo Jesus que agora, hoje, vocês estão vendo subir, em breve Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Em breve Ele voltará para buscar os seus. Ele vai te buscar em breve. Ele vai nos buscar em breve. Estaremos com Ele em breve para sempre. Desliga um pouquinho dessa terra, meu irmão. A gente fala que quer o céu, mas a gente está tão agarrado nessa terra. E mais, e mais, e mais, e mais posse, e mais lote, e mais carro, e mais patrimônio, e mais apartamento. Meu irmão, tenha tudo isso, mas se desliga um pouco da terra. Paulo escreveu aos Colossenses: pensai nas coisas de cima, ocupai com as coisas de cima, buscai as coisas de cima. É para lá que você vai daqui uns dias. É para lá que você vai. Você não vai ficar aqui para sempre. Tenha uma vida digna, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que você precisa para uma vida digna, abençoada, o Senhor te dará, o Senhor te acrescentará. A promessa da prosperidade vem de Deus. Ele nos fará prosperar. A iniciativa é divina. Prosperar, cumprir o propósito de Deus com êxito.
Prosperidade, irmão. Quando eu estou profetizando na sua vida nesse ano de 2026, prosperidade, abundância, abundante, eu não estou falando de carreta de ouro. Prosperidade no original é ausência de necessidade. Você é próspero e não sabe. O que é ser próspero? É ter um arroz para comer, um ovo para comer, um bife para comer, uma pizza para comer, um sapato para calçar, um carro para andar, uma casa para morar, um colchão para dormir. Ei, irmão, isso é prosperidade de Deus. Não te falta nada. Você não come mais porque você não quer engordar, porque um dinheirinho para comer mais você tem. Não é assim? A gente quer emagrecer. Mas se você dá vontade de comer um sanduíche, você vai lá e come. Se você dá vontade de comer uma pizza, você vai lá e compra. Se você vê um sapatinho legal que você gostou, você vai lá e compra. Se você foi lá na loja, viu uma camisa, essa aqui vai ficar boa para me pregar, você vai lá e compra. Então Deus, Malaquias 3:18, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Você está na categoria dos que servem a Deus. O céu está aberto sobre a sua vida. É diferente. E essa prosperidade, ela também não é só financeira. Porque quando se fala de prosperidade, alguém acha que é só financeiro. É Deus guardando a sua casa, é Deus dando livramento na sua casa, é Deus curando a sua casa. Quantos livramentos Deus te deu essa semana e você nem sabe? Às vezes o diabo colocou no coração de alguém para sair com uma arma, para matar alguém da sua casa, ou para matar até você, e não fez, porque Deus entrou no caminho e fez o diabo recuar. Ela é em todas as áreas. É paz. Minha casa é simples e humilde, mas pensa num homem que tem prazer na minha casa. Aí minha esposa, 27 anos de casado. Pensa num homem que gosta da comida da minha esposa. Do meu sofazinho, que está até um buraco lá, que só todo mundo tem um sofazinho, todo mundo, né? Tem um cantinho lá, o sofá já está até um meio buraco, tanto você sentar nele. Mas eu gosto dele. Seu colchão, você pode ir para hotel, fica em hotel bom, mas o gostoso é quando você chega em casa, tira o sapato, bota o pé no chão, abre a geladeira. Ah, irmão, que bênção! Glória a Deus. Vida gostosa é vida simples, irmão. Vida gostosa, prazerosa, é vida simples. Você pode ser rico, milionário, mas seja simples. Viva simples. Você vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Eu acho que eu contei para os irmãos uma outra vez que eu tive aqui. Nós temos um amigo em Uberlândia, pastor, e ele tem um amigo muito rico lá em Uberlândia, muito rico, e deu um câncer de estômago nele, muito violento aquele câncer, muito perverso, e ele foi para esse Albert Einstein lá em São Paulo, e o médico diz: olha, você não pode comer nada. Você não pode colocar uma colher de arroz na boca. Não pode. E diz ele que quando dava na hora do almoço, a janela dele estava de frente de um prédio que eles estavam construindo.
E dava na hora do almoço aqueles pedreiros, servente de pedreiro. Servente que ganha R$ 150 por dia. Dava na hora do almoço, pegava aqueles marmitão de alumínio. Botava um tijolo, não era nem banco, nem cadeira, um tijolo assim. Sentava no tijolo e comendo com aquela boca mais gostosa. Aquela comida simples ali, um arroz, um feijão, um macarrão, um ovo, ou um bife, um pedaço de carne. E eles comendo e ele enchendo a boca d'água. E pensando, eu tenho muito e não posso colocar uma colher de arroz na boca. Aquele servente ganha 150 por dia, não tem quase nada. Mas olha que coisa mais linda daquela marmita de comida, daquela expressão de prazer. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus coloca prazer na gente, nas coisas simples dessa vida. E a gente só dá valor quando perde. Mesma coisa que a pessoa andava, perdeu, ficou paralítico, não consegue mais andar. Eu conversei com um pastor que perdeu as pernas. E ele diz: meu irmão, é tão importante andar, vocês não sabem. É porque a gente está no piloto automático, a gente não sabe agradecer a Deus. Você levanta, vai no banheiro, faz xixi, levanta, vai lá na geladeira, abre a geladeira, bebe água, vai no filtro, pega uma banana, pega isso. Olha que bênção, irmão, tudo isso é prosperidade de Deus. Ele diz que quando dá vontade de andar, ele vai para o portão e fica olhando as pernas das pessoas e começa a babar de vontade de andar e não pode mais andar. E você anda, fala, come, bebe, deita e ainda diz que Deus não está cuidando de você. Você tem o que bilionários dessa terra não têm, e você ainda está dizendo que Deus não cuida de você. Aqui qual que é a área mais rica de Brasília? Aqui? Este é o seu programa Disse Jesus, um programa produzido. Lago Sul. Tem muitas mansões ali, mas mansão mesmo. De ouro, de prata, de tudo. Mas Deus nunca vai descer lá. Mas lá na tua casa Deus desce. Lá no teu quarto Deus desce. Lá na tua sala Deus assenta. Quando você está lavando o prato lá na cozinha, Ele senta lá e fala contigo. Ah, tu não sabe o valor que tu tens para Deus. E tu está dizendo: Deus, eu não tenho nada. Tu é rico e não sabe. E a tua riqueza é duradoura, eterna. Aonde está o teu tesouro, estará o seu coração. Aonde está o teu coração, estará o teu tesouro. Se o teu coração está nas coisas eternas de Deus, o teu tesouro está lá seguro eternamente. É maravilhoso. Olá, Se bom Deus dia. Este é o seu programa abrir a Disse janela Jesus, do céu, um programa tudo acontece. produzido, realizado pela Nós, seus nossa servos, igreja nos levantaremos Batista e Ebenezer. edificaremos. Deus faz prosperar, mas nós devemos trabalhar. Não basta orar, é preciso levantar e construir e agir. Quando a obra de Deus como essa, quando a vida de Deus como a sua, a confiança no céu, a prosperidade vem do Senhor, os servos se levantam, os opositores não prevalecem, porque o Deus do céu te fará prosperar.
Volte a confiar em Deus, irmão. A gente está deixando de ter fé. A gente está num piloto automático muito perigoso. A gente está confiando só no que vê. E a Bíblia diz: bem-aventurados que não viu e creram. Tem muito crente que não está confiando mais em Jesus. Está confiando no dinheiro, no plano da Unimed. Olha, a Unimed está dando muito problema no Brasil todo. Se eu fosse você, eu confiava mais em Jesus. Tem gente pagando 10 mil de Unimed, 5 mil, e o dia que precisa de uma cirurgia simples ainda tem um problemão ainda. Então confie em Jesus. É importante o plano? Tremendamente importante. Mas confie em Jesus. Advogado é importante? Muito importante. Mas confie em Jesus. Coloca na mão do advogado, mas vai para o joelho. Senhor, direciona aquele advogado. Senhor, movimenta aquele advogado. Senhor, move o coração dele. Move ele para os caminhos certos. Eu preguei quarta-feira. Sabe aquela passagem que tinha muita fome lá na terra aonde o Ciro cercou o povo de Deus e já estava faltando comida e já estava faltando muitas coisas para as pessoas sobreviver. Eliseu antevê fartura. Segundo Reis capítulo 7, já estou encerrando a palavra. O Ciro cercou o povo de Deus. Sempre o inimigo tentará nos sitiar e nos cercar, mas do Senhor sempre veio a solução. Do Senhor sempre veio o escape. Deus te dará um escape em nome de Jesus. O Ciro cercou, o povo estava morrendo já de fome e sede. E aí o profeta Eliseu se levanta e diz: escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, segundo Reis capítulo 7, versículo 1. Amanhã por essas horas, na estrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro ou o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu: homem de Deus, ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto Eliseu advertiu: tu verás com os teus olhos, contudo não comerás. Meu irmão, duvida de quem você quiser, mas não duvida de Deus. Duvida de homem, duvida de profeta, duvida de cantor, duvida de quem você quiser, mas não duvide do que Deus é capaz de fazer. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos A que Bíblia ser diz em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Volte a usar a fé. Volte a usar a fé. João capítulo 11, versículo 40. Se crer, verá a glória de Deus. Se crer, verá a glória de Deus. Levante a mão, eu quero profetizar esse versículo na sua vida.
Se você crê, Deus abrirá a porta. Se você crê, a cura chegará. Se você crê, Deus dará um escape. Se você crê, Deus dará uma solução. Se você crê, aquela empresa vai decolar. Se você crê, uma porta do céu se abrirá e o Senhor colocará um cântico de vitória na tua boca. Temos que ser. Temos que ser. O profeta também não deixou barato e disse: você verá com seus olhos. Nós não veremos. E os irmãos conhecem essa passagem. De noite o Senhor manda um vento. O Deus do vento ainda está no trono. O Deus que manda vento assustador para derrotar nossos inimigos. O Deus que faz tropelo como se fosse de um grande exército para amedrontar os nossos inimigos. Ainda está no trono, pelejando por nós. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido. E diz: vem vindo um grande exército aí, vamos embora, que nós todos seremos mortos. Um dos nomes de Jesus é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos peleja por você, por sua casa, por seus sonhos. Eles, todo aquele exército foi embora. E os leprosos, irmão, não subestime ninguém não. Quem Deus usou para levar a informação para a cidade? Os leprosos. Deus usa os leprosos quando Deus usa jumento. Deus usa anjo. Deus usa corvo. Deus usa. Te revelas a mim, eu vou buscar. Os leprosos disse: a gente já está lascado, vamos morrer, não podemos entrar na cidade. Mas nós vamos morrer aqui, então vamos entrar, porque tiver de matar a gente, já mata logo e acaba com isso, que nós estamos em sofrimento com fome. Quando eles chegam lá no arraial dos inimigos, tudo vazio. Tinha ouro, prata, comida, é que eles quando eu busco, tu te esconde que tá de ouro, a esconde. mim. E daí a pouco alguém consciente daqueles leprosos diz: olha, lá dentro da cidade mas vão matar a gente é leproso, tem que ficar separado. Não, mas vamos lá gritar pelo menos para os porteiros da cidade lá. Foi lá e gritou e diz: olha, a fartura de comida. Corriges minha oração. O povo, quando o rei anunciou, o povo arrumou um tropeiro. Quem morreu naquele atropelo? O capitão, que duvida de Deus. Eu vou louvar. Então não duvida de Deus. Eu vou buscar. Tem gente dizendo: Deus não entra nisso não. Deus entra onde Ele quiser. Deus entra até no inferno. Jesus não entrou lá? Apocalipse capítulo 1 versículo 18. Pode colocar aqui Apocalipse 1, 18. Jesus desceu lá no abismo das profundezas, do abismo do inferno, e disse: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele foi lá. Os salvos viram e os perdidos também viram ele, e os demônios também viram ele lá. E ele pegou a chave da morte e do inferno e diz: quem reina sou eu, quem manda sou eu, quem é Deus sou eu, de eternidade a eternidade. Então, meu irmão, 2026 não será um ano de tragédia,
na vida daqueles que temem e servem a Deus. Será um ano de bênção, um ano de milagre no meio do caos, um ano de prosperidade no meio do caos, um ano de conquista no meio do caos. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Coloque-se em pé. Eu queria cantar um hino da harpa aqui, eu não sei se eu posso. Você toca aqui, amado? O hino da harpa, ele é porque a Assembleia tem a harpa, a Batista tem um cantor cristão. Eu não sei se ele é o mesmo número, se vocês têm ele, 422 da harpa. Tem aí o 422? Dá um ré maior para mim. Eu queria cantar, fazer uma rápida oração e devolver para a missionária Sônia. 422 da harpa cristã. É a cidade, eu quero cantar sobre a cidade que a gente vai morar. Tem muitos pregadores que estão colando a gente muito na terra. Mas eu tenho colado os crentes por onde eu tenho passado no céu. É para lá que você vai daqui uns dias. Lute para viver dignamente aqui, mas somos passageiros. A nossa vida na terra é efêmera. Ela termina logo ali. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Vamos lá. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Você vai ver. A segunda aqui. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. O coral. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, aleluia. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei
irei eu pra linda. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Eu queria chamar vocês aqui para frente para a gente orar. Ainda tenho 10 minutos, a missionária me deu até 11h30. Olha, Jesus está te esperando no final desse caminho. Aguenta firme. Aguenta firme, companheiro. Jesus está no final desse caminho esperando a gente. Quando a gente chegar lá, Ele vai dizer: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo eterno do seu Senhor. Irmão, você não pode perder a salvação da sua alma. Seu nome está escrito no livro da vida. Permaneça fiel e leal ao Senhor, para que Ele possa ter o prazer da sua presença com Ele para sempre. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Jesus pode te curar aqui nessa manhã. Talvez você está sorrindo por fora, mas está com dores por dentro. Talvez você está aqui sorrindo, mas está com uma grande luta lá na tua casa. Deus vai mandar o anjo lá na tua casa. Talvez você veio para esse consagração nessa manhã e você está pensando: como que eu vou chegar lá, meu Deus, como que eu vou resolver? Eu não sei nem como entrar. O Senhor te dará sabedoria para você entrar nesse assunto e resolver essa situação. O Senhor te dará. O Senhor te dará bênção e te dará cura. Quando você sair desse culto e chegar em casa, quando você entrar na sua casa, estenda a sua mão e profetiza na sua casa um 2026 de prosperidade, de cura, de bênção e de milagre na sua vida. O que se ouve todo mundo, muita gente ficar amaldiçoando. Janeiro não sobra dinheiro, janeiro é IPTU, é PVA, janeiro. Não, profetiza que o Deus do céu te fará prosperar. O Deus do céu abrirá a janela do céu. O Deus do céu enviará os recursos para você ter um ano digno e abençoado. Você vai ter para dar, emprestar e abençoar as pessoas e a obra de Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando agora. Nós estamos rogando os teus milagres. Tu és o Deus do céu, o Deus do universo, o Deus dos anjos, o Deus dos homens, o Deus debaixo da terra, o Deus de tudo que existe vida ou não. O Senhor é Deus e nós estamos rogando os teus milagres aqui. Traga cura divina, traga renovo, traga consolo, traga força, traga graça. Aquilo que o homem não pode fazer, faça por esse povo que veio te adorar, faça por esse povo que veio te servir, esse povo que veio nessa manhã adorar seu nome, honrar seu nome, glorificar seu nome. Arranca a enfermidade, arranca a tristeza, arranca o mal, depressão, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus. Opressão, espírito de opressão, eu te ordeno, saia dessa casa, saia desse casamento, em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito de fadiga, eu te ordeno, saia. Saia, síndrome do pânico, eu te ordeno, saia dessa mente, saia desse coração, saia dessa alma. Síndrome do pânico, saia em nome de Jesus. Câncer, eu te ordeno agora, câncer, em nome de Jesus, saia câncer.
câncer de pulmão, câncer de fígado, câncer dos rins, câncer do pescoço, câncer do estômago, câncer de mama, saia em nome de Jesus. Eu uso o nome de Jesus agora. Receba saúde. Diabetes, saia desse corpo. Pressão que não controla, seja equilibrada agora, em nome de Jesus. Você que está presente, você que está pela internet, receba o milagre de Deus, receba a presença de Deus, receba força para você vencer, força de Deus, força do Espírito Santo, força da palavra. Receba ânimo, receba graça. Todo espírito de desânimo que quer te jogar na lama, no chão, que quer te trancar no quarto, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Você que fala em línguas, fale agora. Você que não é batizado, seja batizado agora. Você que entrou aqui sem força, receba força para adorar, para orar, para glorificar, para exaltar. O Senhor está do seu lado, Jesus está do seu lado. Ele te ajuda, Ele te abençoa. Abençoa cada vida aqui presente. Abençoe o Esaú, abençoe a irmã Antônia. Visita ela agora lá na sua casa e passa a sua poderosa mão sobre ela. Abençoe o Arthur, abençoe os demais, abençoe o pastor Jeová de Aquino, sua esposa, seus filhos, seu ministério. Abençoa com as bênçãos do céu. Abençoa as igrejas Batista Ebenezer. Abençoe os pastores dessas congregações. Abençoe todo o ministério Ebenezer. Abençoe a missionária Sônia. Abençoe seu esposo. Abençoa a casa. Abençoa a família. Abençoa os filhos. Abençoe os músicos dessa igreja. Eu profetizo 2026, o Deus do céu nos fará prosperar. O Deus do céu abrirá a janela do céu e derramará bênçãos em abundância. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, me ajuda a servi-lo com excelência. Me ajuda, Espírito Santo, a tirar do meu coração tudo aquilo que me atrapalha, que me impede de sentir a totalidade da sua glória. Eu quero ser um servo mais fiel, mais leal em 2026, porque o Senhor falou comigo nessa manhã que o Senhor me fará prosperar, o Senhor me fará ser abençoado, o Senhor me fará ser curado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu devolvo a missionária Sônia. Vocês continuem aqui, porque ela vai decidir o que ela faz.